Segunda carta de Paulo a Timóteo, como ele mesmo o chama, verdadeiro filho na fé, capítulo de número 2, e eu quero ler com você o verso de número 2. 2 Timóteo 2:2. Todos acharam? Amém? Vamos ler juntos? E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Mais uma vez, vamos lá? E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é lida diante de nós. E eu rogo, Santo Espírito, que o Senhor esteja iluminando a nossa mente e o nosso coração. Principalmente, Senhor, para que venhamos a olhar para a Tua palavra, no sentido de que ela de fato é vida, é transformadora, é o Senhor falando aos nossos corações. Ajuda-nos nessa noite, ó Deus, a transpor as barreiras que muitas vezes se levantam diante de nós. Ajuda-nos, ó Deus, talvez numa noite de tantas expectativas, que talvez o nosso olhar esteja distante aqui desse templo, mas que o Senhor nos traga para a Tua vontade e a Tua palavra. Que tudo que está lá fora, Deus, continue assim, porque é o Senhor quem tem tudo nas Tuas mãos. Então que nós possamos, ó Deus, realmente mergulhar naquilo que o Senhor tem para nós. Para a glória do Teu nome é que eu oro, peço e já te agradeço. Em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Querido irmão, irmã, não sei se você já parou alguma vez, ou se você já foi indagado, sobre o porquê nós cultuamos ao nosso Deus da forma como cultuamos. Por que numa viagem aqui do pensamento, por que você não traz para esse momento de culto uma vela em que de repente Daniel, que está ali na porta, o diácono, fica ali com o isqueiro, acende a sua vela e você entra para dentro da igreja com uma vela e você vai cultuar o Senhor com ela acesa? Talvez depois depositando num velório aqui. Por que você não vem para o culto e ao invés de começarmos lendo a Bíblia, de repente o pastor Eloy coloca, olha, hoje nós vamos fazer um culto diferente. Então as irmãs vão saltitar desse lado e os homens vão pular para o outro lado e assim nós vamos começar o culto numa saltitação só. Por que nós, às vezes, irmãos, não nos indagamos por que fazemos o que fazemos, como fazemos? Talvez, quando você entra num lugar, por exemplo, não sei quem está nos visitando nessa noite, e nunca entrou dentro de uma igreja presbiteriana, e aí a pessoa vê esse tempo de culto que nós desenvolvemos aqui e pergunte para você, por que vocês fazem isso? E às vezes a resposta que a gente tem é, porque sempre foi assim. E quando eu cheguei aqui já era desse jeito, então a gente só vai na barca. Não tem muito para explicar ou entender. Por que oramos pedindo perdão pelos nossos pecados? Porque cantamos as canções que cantamos. Irmãos, em dias como os nossos, por que celebrar a Reforma Protestante? 505 anos atrás, está longe para chuchu. Será que faz sentido nós pensarmos nisso ainda? Eu, particularmente, ainda tenho no meu coração celebrações que nós fizemos nos 500 anos, 5 anos atrás. Culto num lugar grande, 1.200 pessoas ali reunidas. Uma mensagem que falou muito ao coração e tudo. Mas será que de novo? E chega o mês de outubro, a gente fala do mês da reforma. Mas será que nós entendemos se há algum valor, irmão, de se dizer e viver como um cristão reformado nesses nossos dias? Vamos dar algum panorama de algumas coisas que nós vivenciamos. Há cerca de
2, 3 semanas atrás, um grande líder religioso protestante, ele vai a público e declara que a sua igreja será uma igreja inclusiva a partir de então. Ele declara publicamente que ele não crê mais no sentido de criação como a Bíblia traz a narrativa. Adão, Eva. Ele entende que aquilo ali é algo fabricado para que os primeiros leitores, os judeus, de cerca de 1400 anos antes de Cristo, quando Moisés liderava um povo saindo do Egito, pudessem acreditar ou ter pelo menos alguma coisa que lhes informasse sobre de onde eles vieram. E assim a narrativa da criação é gerada, mas um mito e não uma realidade. Um líder que influencia muitos outros, e ele se diz agora que a sua igreja vai receber a tudo e a todos sem nenhum tipo de questionamento. E ali todos terão o respeito, o amor, sendo que ele não classifica esse tipo de amor como transformador. Mas um amor do tipo, venha como estiver e fique como quiser. E aí eu incluo, palavras minhas, seja o que Deus quiser. Um outro líder também se coloca diante de muitos ouvintes, milhares de seguidores em redes sociais, e vai se declarando alguém que é crítico da igreja evangélica atual. Porque, afinal de contas, ele crê que o evangelho deva cumprir um papel social, que vai estancar a fome do necessitado, que vai atingir as pessoas que estão à margem da sociedade. E, assim como o primeiro líder que eu citei aqui, ele também declara que a Bíblia precisa receber um ressignificado, uma expressão que tem sido muito usada nesses últimos tempos. A Bíblia precisa de um novo olhar, uma nova interpretação, uma visão que é dissonante daquilo que era até então, porque talvez ela não responda aos anseios da atualidade. E assim, irmãos, eu poderia citar tantos outros exemplos que talvez vão chegando naquilo que eu comecei a palavra desse tempo nosso. Será que nós entendemos o que fazemos e por que fazemos? Será que hoje eu e você sabemos defender a nossa fé, fazer uma apologia ao que cremos e aquilo que está diante de nós? Eu creio que isso vai ser trabalhado e respondido à luz do texto que nós estamos diante dele, e mais alguns outros. E eu gostaria então que você olhasse para os dias de Paulo, para o que ele atravessava e os desafios que agora Timóteo iria enfrentar, e aquilo que nós estamos vivendo nesses nossos dias e ao longo das décadas e séculos da igreja cristã. Irmãos, o apóstolo Paulo era de fato o grande proclamador do evangelho, destacado no período pós-Jesus, no primeiro século. Se a gente olhar para a Bíblia como um todo, o apóstolo Paulo certamente tem um papel enorme dentro da palavra de Deus. Se você olhar para o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele, Paulo, possui um destaque enorme ali. Pelo menos 3 viagens missionárias ele realizou. Se depois você quiser conferir, a primeira delas está registrada nos capítulos 13 e 14 de Atos. A segunda viagem, no capítulo 15, verso 36, até o capítulo 18, verso 23. E a terceira viagem começa no capítulo 19, verso 1, e vai até o capítulo 21, verso 26, quando então, logo em seguida, ele é preso em Jerusalém, e a partir dali vai sofrendo constantes julgamentos, até que é enviado para Roma, anos depois, e ali então a sua jornada vai terminar. Mas é interessante nós pensarmos, irmãos, à guisa do que Paulo escreve a Timóteo, o quão nós podemos destacar, o quanto nós podemos mergulhar e aprender do chamado que ele faz para aquele, até então, um jovem,
E quando citamos jovem aqui, Timóteo deve estar na faixa de seus 30 e poucos anos, e que agora tem a responsabilidade de conduzir uma igreja, a qual Paulo o determinara para estar ali, e Paulo o incentiva, o corrige, o anima, é o que está no teor da primeira carta que ele escreve. E agora, já se despedindo da vida, o velho Paulo escreve essa segunda carta para animá-lo novamente, trazer à sua memória o que ele já havia recebido dele, Paulo, como instrução, como bênção, com orações, e a questão de colocar sobre Timóteo a incumbência de que ele não apenas deveria ser um mestre para a sua igreja, mas ele mesmo, Timóteo, deveria levantar outros mestres, e esses outros mestres deveriam ter algumas qualidades a serem observadas para que o evangelho continuasse sendo pregado. Naquele tempo, naquela igreja, a igreja de Éfeso, e ali as coisas continuassem se desenvolvendo. Queridos irmãos, dias de velhas e novas heresias vêm se apresentando diante de nós. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Não é agora que a gente pode dizer, nunca na história desse país houve um tempo como esse nosso. Ao contrário. Sempre houve a presença de heresias, de desvios, e sempre houve a necessidade, irmãos, de nos reformarmos, de nos voltarmos para os princípios das coisas, de buscarmos sempre aquilo que é o ponto inicial, a raiz, aquilo que está mais profundo, que é o que sustenta toda a árvore para cima. E aí, querido irmão, voltando à questão da discussão da reforma, ela pode ser tratada como um memorial distante, que nós, observando os nossos irmãos da Europa, vemos que ficou lá atrás, nos museus, nas igrejas, mas que hoje não sopram mais na mente, no coração dos crentes. Talvez para muitos de nós possa ser assim também, né? E eu já ouvi um sem número de vezes de crentes fiéis, dizendo esse negócio é uma tremenda bobagem. Ficar lembrando de gente de 500 anos atrás, ficar discutindo quem foi Calvino, quem foi Lutero, quem foi Zwinglio e outros personagens, isso não me pertence. Mas quando nós olhamos, irmãos, e olhamos para um mundo tão confuso como o nosso, a gente fica se perguntando onde nós vamos achar, de fato, um porto seguro, que nos garanta uma fé sadia, uma fé que venha romper com os desafios que vêm diante de nós, uma fé que você possa dizer com segurança, estou pisando em solo firme, e aqui eu não vou ser derrubado facilmente. E é sobre isso que eu gostaria de tratar com você nessa noite. Novas reformas são sempre necessárias. Um dos motos da igreja reformada é a igreja reformada sempre se reformando. E aqui nós já caímos numa situação de dificuldade. Igreja reformada sempre se reformando, buscando novidades, buscando invencionices, coisas novas que vão nos distrair ou nos atrair, nos fascinar. Quem sabe um culto cheio de visual, cheio de performances. Ou igreja reformada sempre se reformando, voltando às suas origens, sabendo de onde veio e para onde está indo, sabendo quem é o seu fundador, quem é aquele que de fato começou todas as coisas e onde está a consumação final, para onde de fato os que creem estão indo, e também os que não creem, para onde vão sem uma conversão genuína em Jesus. Queridos irmãos, olhando para esse texto, a gente vai aprender pelo menos 3 razões pelas quais nós podemos afirmar que novas reformas, novos retornos às origens são sempre necessários. A primeira questão que eu quero destacar com você é que o evangelho é transmitido. Guarde isso profundamente no seu coração. O evangelho é passado de pessoa para pessoa. O evangelho, irmãos, pela providência e por decisão do Senhor,
ele não é algo que cai sobre nós no sentido de que vem ou do nada, ou de um sonho, ou de uma aspiração qualquer, ou de pesquisas individuais. Isso pode, até mesmo por uma questão de decisão de Deus, acontecer. Mas via de regra, se eu e você conhecemos o Evangelho, foi porque alguém pregou o Evangelho para nós. Alguém transmitiu essa palavra a nós. E é isso que Paulo começa a dizer para Timóteo: olha, o que de minha parte você ouviu, e juntamente com muitas testemunhas, aquilo que eu passei para você, Timóteo, tenha em mente sempre que não foi alguma coisa que surgiu do nada, um insight. Paulo, de repente, num momento de pensamento, pensou: olha, é verdade, deve haver um Deus sobre todas as coisas, e agora eu começo a desenvolver. Ao contrário, Paulo foi aquele que perseguiu o Evangelho, foi aquele que muitas vezes quis derrubar os cristãos, e ele mesmo foi transformado pelo poder da pregação genuína do Evangelho, depois de um encontro fantástico com Jesus Cristo. Queridos irmãos, enquanto Paulo percorria as mais diferentes regiões pregando o Evangelho e ensinando o viver cristão, Paulo envia cartas para as igrejas, e nelas ele vai respondendo às dúvidas dos crentes, ele vai animando os líderes cristãos, ele vai instruindo quanto ao proceder dos cristãos, ele vai fortalecendo os novos crentes para que perseverassem no Evangelho. Mas é interessante que quase todas as vezes que você repete uma frase de Paulo, talvez você não se lembre do contexto em que ela está sendo utilizada. Por exemplo, escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11, verso 1, Paulo diz assim: sede meus imitadores, façam da mesma forma que eu tenho feito, procedam como eu tenho procedido, porque a referência está no próprio texto. Sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Irmãos, eu e você sabemos repetir isso. Porém, será que nós trazemos no nosso coração que eu e você hoje devemos ser imitadores de Paulo há quase 2000 anos antes de nós? Ou será que era só para aqueles irmãos de Corinto? Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, verso 17, ele diz a mesma questão. Procedam como eu procedo. Depois ele vai reforçando, irmãos, o legado. Mas que legado é esse? Não é da sua mente, não é da sua invenção. É o legado que ele recebeu de outros crentes. Se você quiser acompanhar comigo alguns textos, pegue a sua Bíblia aí para a gente caminhar. Atos capítulo 9, verso 6. Quem está ouvindo essa palavra do próprio Senhor é Ananias, um profeta nos dias de Paulo. Atos 9, 6, Ananias está já sendo movido por Deus, mas o apóstolo Paulo ouve essas palavras do Senhor Jesus: levanta-te e entra na cidade, e o que está escrito depois na sua Bíblia? Onde te dirão o que te convém fazer. Não era Paulo recebendo apenas uma iluminação, mas era Paulo tendo que se submeter à instrução que viria logo depois. Olhe para o verso 19 desse texto. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias. Com quem que ele permanece, segundo está o seu texto aí? Com os discípulos. Gálatas 1,18, irmãos, Paulo escrevendo àquele grupo de crentes, ele diz assim: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Aquele grande apóstolo, um pregador, quantos sinais, irmãos, nós vimos na vida de Paulo, quantas coisas que nós observamos fantásticas na vida daquele pregador. Mas quando eu e você nos aprofundamos nas leituras bíblicas, o que nós vamos observar era Paulo como um grande transmissor do evangelho que o alcançou. E aqui, irmãos, vale mais uma observação. Embora o testemunho de Paulo seja poderoso, a visão que ele teve, a queda,
A questão de ouvir aquela voz, e todos os que estavam com ele ouviram aquela voz também. Os livramentos que Paulo teve em meio às perseguições, os milagres, experiências grandiosas. O que eu e você vamos constatar é que tudo o que aconteceu na vida de Paulo foi por conta do Evangelho. Quando Paulo saía para pregar, o Senhor providenciava para ele livramento quando era apedrejado, quando não era compreendido. Quando Paulo via diante dele alguém que, para que compreendesse o Evangelho, ou para que o Evangelho ganhasse credibilidade para as pessoas, Paulo estendia sua mão e aquela pessoa era curada. Não era Paulo que era exaltado, mas era o Evangelho que avançava naquele lugar. Quando nós vemos, irmãos, aquele homem sendo submetido a todo tipo de questão, inclusive a um espinho na carne, que ele pede a Deus que o livre, o Senhor diz para ele: a minha graça te basta, porque até nisso você vai poder testemunhar de que isso não fez você parar de pregar, de desanimar. Então, irmãos, quando nós pensamos no apóstolo Paulo, nós vamos vendo que tudo de maravilhoso que aconteceu na vida daquele homem foi por conta de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho e de transmitir, assim como ele recebeu o Evangelho para outrem. Se você se lembra de um dos textos mais lidos da nossa igreja, 1 Coríntios, capítulo de número 11, onde nós lemos as instruções, as asseverações que Paulo faz sobre a ceia do Senhor. A primeira menção que ele faz é: eu recebi e eu estou entregando para vocês. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Não vem da minha mente, não vem do meu coração, mas vem daquilo que eu recebi do Senhor. Queridos irmãos, quando o Evangelho é transmitido, as bênçãos prosseguem. Então, é necessário ter no coração que o Evangelho deve ser levado à frente, de ouvido em ouvido. Que nós não negligenciemos a pregação, o compartilhar, o falar do Evangelho. É bênção, como o apóstolo adverte a Timóteo a fazer. Mas aí vem a questão: como que eu vou falando para as outras pessoas, se às vezes eu não estou ouvindo o Evangelho como deveria ouvir? Como que eu vou comunicando para os meus amigos, familiares? Como que eu vou dia a dia, misturado com a minha vivência cotidiana, colocando isso para as outras pessoas? E aí a gente vai vendo, irmãos, que as reformas são sempre necessárias. E aqui nós vamos caminhar para um segundo ponto, porque se no primeiro ponto a gente viu que o Evangelho deve ser transmitido, o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso você passa também para outros. A gente vai ver também, irmãos, que novas reformas são sempre necessárias, porque o Evangelho também é atacado. Se é um privilégio transmitir, o que nós precisamos estar atentos é que o Evangelho é constantemente atacado. E como ataque, querido irmão, eu quero colocar aqui algumas questões. Em primeiro lugar, ele é particularizado. Nós deixamos de anunciar o Evangelho bíblico para dizer: olha, na minha vida aconteceu assim, assim, assim. E às vezes eu coloco o que aconteceu comigo como regra para um outro que vai ouvir de mim essa palavra. O Evangelho, como nós já dissemos através aqui da fala de outros pregadores, ele pode ser ressignificado. Afinal de contas, o que é o verdadeiro Evangelho? E quando nós olhamos para as palavras de Jesus, para as palavras de Paulo, o Senhor Jesus é muito claro em dizer que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aí vem alguém e diz: olha, você não precisa ser um pregador desse tipo, isso é fanatismo. Basta você não fazer mal para ninguém. Ora, qual o versículo bíblico que diz isso? Não faça mal para ninguém que você vai ter sua salvação. Está lá em Heresias, capítulo 7, versículo 19. Um livro que tem sido muito pregado nesses últimos tempos.
O evangelho pode ser ressignificado quando a gente diz que apenas fazendo coisas boas para as outras pessoas, nós estamos garantindo a nossa ponta lá no céu. Querido irmão, não confunda o evangelho com o espiritismo. Porque ali é que está carregado de senso de boas obras, para que você não na glória eterna, mas numa outra expectativa de vida, que eles chamam de reencarnação, você venha de uma forma melhor. O evangelho é atacado, querido irmão, quando ele é distorcido. Quando as pessoas dizem que Jesus salva, mas você tem que acrescentar alguma coisa. Se esquecem de Paulo escrevendo aos Efésios, dizendo, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Jesus para as boas obras. E não por elas salvos, de maneira alguma. O evangelho, querido irmão, pode ser esvaziado. Quando alguém, mesmo conhecendo a palavra do Senhor, resolve adquirir práticas peculiares. E é interessante que isso vai entrando no nosso coração de um jeito, que alguém fala assim, não, eu sei que eu preciso orar pelo meu irmão, só que eu sou seletivo, eu escolho o irmão por quem eu quero orar. Eu sei que eu deveria estar participando das atividades da igreja, poxa, são nota 10. Mas aí eu começo a colocar na fila de prioridades muitas questões que não me permitem estar na vivência da igreja. E, irmãos, o que é pior é que a gente vai assimilando isso de um jeito que vai se tornando normal o distanciamento da vida da igreja. Vai se tornando normal você encontrar com pessoas depois de 3 meses. E aí, num grupo como o nosso, a gente fala assim, ô fulano, você está sumido? Não, não estou não, eu estive aí quando? E aí esse quando vai ter que ser puxado na memória. Por quê? Porque a gente vive o evangelho como a gente quer. E ai do pastor se for chegar para você e falar assim, querido irmão, a palavra do Senhor diz que é para você não deixar de congregar. Aí, já veio o pastor da carteirada. Não sabe como eu sou ocupado. Não sabe quantas contas eu tenho que pagar. Que domingo é dia de eu fazer render. Tem que dar mais uma viagem, eu tenho que fazer mais isso e tal. E o pastor ainda vem me atrapalhar. Parece que não percebe os dias que nós estamos vivendo. Percebe sim, irmãos. E é exatamente por conta desses dias que você precisa abrir seu olho. O evangelho é atacado, irmãos, quando ele é abandonado. Quando muitos dizem assim, olha, eu creio em Deus e eu vou viver do meu jeito. Haja o que houver, não importa. Ninguém mais vai me falar como eu devo caminhar, como eu devo vivenciar a minha fé. E aí nós vamos vendo, né, umas coisas bem estranhas. Pessoas que estão na televisão, na mídia, que dizem que tem uma fé dela, só dela. E isso é até algo chique, né? Poxa, que bacana, a pessoa desenvolveu uma fé só dela. Ela busca um Deus dentro de uma espiritualidade que nada nem ninguém consegue atingir, é só aquela pessoa. Porém, a Bíblia diz que o final disso é o inferno. Não se engane com a palavra de Deus. Fé particular, que não declara de fato quem é seu Senhor e Salvador. Vivência do Evangelho do seu jeito, a seu gosto, a seu tempo, ao seu costume, à sua possibilidade. É você ter um coração idólatra, idólatra em si mesmo, que não reconhece Jesus como seu Senhor, mas você é o Senhor da sua vida. Um evangelho, querido irmão, que é ressignificado e vai dizendo que a Bíblia já é um livro ultrapassado, que não pertence mais a esses dias. É um evangelho fora da cruz de Jesus. E para tristeza de muitos, irmãos, Jesus não mudou sua palavra. Quem comigo não ajunta, espalha. Nós precisamos de novas reformas, irmãos.
porque de fato isso já estava presente muito antes de Paulo e também nos dias de Paulo. Se você quer entender, vamos olhar. Já havia nos dias de Paulo, ou pouco tempo depois da assunção do nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, a heresia da negação da encarnação física de Jesus Cristo. Primeiro século, o evangelho sendo pregado, mas já havia um grupo ou vários grupos que declaravam que Jesus não veio em corpo, que Jesus era um espírito iluminado, que esteve de uma forma semipresencial, podemos dizer assim, no meio dos seus discípulos, mas não esteve com eles, não comeu com eles, não morreu naquela cruz fisicamente. E é por conta disso, por exemplo, que a primeira carta de João vem sendo escrita e combatendo essa heresia. E num dos seus versículos ela diz, você tem que provar os espíritos. Todo aquele espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse espírito não procede de Deus. Nos dias de Paulo, queridos irmãos, já havia a heresia de Colossos, famosa naquelas terras. A carta aos Colossenses é escrita, entre outras coisas, para combater aquela heresia. E se você quer entender isso, Colossenses 2,8, nós lemos assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2, de 16 a 19, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa daquilo que você come ou bebe, comida e bebida, por conta do dia de festa, ou por conta de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Veja agora, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, que quer dizer sem valor, sem propósito, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Naqueles dias, irmãos, já havia gente querendo levar a igreja de Colossos a fazer culto dedicado aos anjos. Já havia naquela igreja uma situação de declaração que havia entes espirituais que estavam entre os homens e Deus, e esses entes exigiam para si determinadas dietas. As pessoas tinham que abrir mão de comer certas coisas ou comer determinadas coisas prescritas. Já havia, irmãos, com Jesus há pouco estando entre os discípulos e apóstolos. Mas já havia naquela igreja gente dizendo que, olha, não é bem assim. Nós precisamos ressignificar as coisas aqui. E é por isso que você lê textos belíssimos dentro de Colossenses dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Mas se você quer ir para antes disso ainda, querido, já nos dias de Jesus havia o próprio culto ao imperador. E eu poderia voltar com os irmãos desde o princípio, quando Satanás abriu uma brecha de dúvida no coração de Eva, com um sopro dizendo assim: foi assim que disse Deus? Às vezes alguém chega para nós, sutilmente: por que o culto na sua igreja é assim? Por que vocês fazem da maneira que fazem? E se eu não estiver cativo à palavra do Senhor, eu começo a buscar certas respostas, porque o evangelho é atacado, às vezes sutilmente, às vezes com o objetivo de nos testar. Se nos dias lá do tabernáculo havia o sacrifício de animais, por que vocês não matam animais no culto hoje? Sabemos responder isso, irmãos? Sabemos o fim de toda lei, aonde está? O evangelho é atacado e precisamos sempre estar nos reformando. Irmãos, veja que nesses nossos dias atuais, nós nunca vimos tanto acesso às Escrituras. Você tem Bíblia de todo jeito hoje. Bíblia revista e atualizada.
Bíblia revista e corrigida, Bíblia do homem, da mulher, Bíblia do homem mais velho, do homem mais novo, Bíblia com capa jeans, Bíblia do Tales, Bíblia sem Tales. Você tem todo tipo de acesso à Escritura, mas paralelo a isso, nunca foi tão fraca a leitura bíblica. Você vive num tempo, querido irmão, que tem tanto livro sendo publicado. Você pode ler sobre qualquer coisa que você desejar nesse tempo. E, no entanto, a gente parece que nunca viu uma igreja evangélica tão analfabeta funcional. Crente que é preguiçoso para ler. Crente que evita crescer, porque, afinal de contas, gastar dinheiro com livro é perda de tempo. E desculpa se isso te afeta, mas eu estou aqui para pregar. O departamento de fazer mesura é outro. Nós vivemos num tempo, irmãos, em que cada um de nós observa que passeamos com um objetivo. Vemos os líderes atuais, uns querem arrebanhar fiéis a eles próprios, uns querem escravizar as pessoas. Nós vemos até líderes que querem fazer o bem, mas sem nenhuma entrega a Jesus, sem nenhuma renúncia, sem nenhum tipo de cada um carregar de fato a sua cruz para louvar e engrandecer o Senhor e saber que vai passar pelas lutas. Nós vemos os crentes, irmãos, que fogem muito de sofrer qualquer coisa nos nossos dias. Nós temos medo e medo atrás de medo. E aí, irmãos, quando nós vemos tantas palavras, tantos vídeos, tanta gente prometendo tanta coisa, resulta numa grande tensão que a gente vai se perguntando: aonde está a verdade? Aonde está a verdade que de fato vai me levar para o céu, para a glória eterna? Entre outras questões, queridos, nós podemos ver que as novas reformas, ou simplesmente reformas, são sempre necessárias, porque não é de hoje que as coisas são assim. Se você se lembrar um pouquinho do livro de Atos, você vai ver o registro da vida de Paulo. E tinha mágico que queria o poder daquele homem. Andando com Paulo, irmãos, a gente vai ver que um grande rei, o rei Agripa, quase se rende ao evangelho, ouvindo a pregação daquele homem, mas não se rende. Nós vamos vendo, irmãos, que ele de fato tinha diante de si gente convertida, mas tinha gente que não se convertia e queria derrubá-lo. E assim nós podemos ver Paulo escrevendo para Timóteo e ver que de fato aquele contexto se aplica ao nosso contexto hoje em dia. O evangelho é transmitido e nós precisamos ser reformados, porque às vezes nós ficamos aquém do evangelho. O evangelho é atacado e nós precisamos ser reformados, porque talvez num ataque desses a gente não saiba como se defender. E não era só por Paulo. Nos dias de João, se você se lembra, aquelas cartas às 7 igrejas da Ásia, registradas lá no Apocalipse, irmãos, elas vão demonstrando muitos desvios que entraram nos corações dos crentes. E por isso que eles foram tão repreendidos e advertidos. E para que a gente feche esse ponto, irmãos, a gente precisa tristemente assumir que o evangelho sofre ataques até mesmo quando nós lutamos para ser simpáticos. O que não é de todo mal, né? Seria bacana se a gente conseguisse transmitir simpatia ou empatia, como alguns preferem usar nesse tempo. Mas quando nós damos preferência a isso e não transmitimos a verdade de arrependimento, de conversão, de encontro com Jesus de fato,
nós vamos ter a simpatia de muitos, mas esses muitos não vão conhecer Jesus através de nós. É duro demais. Mas há um terceiro ponto que eu quero trabalhar com você nesse texto, irmãos. Porque o texto diz que Timóteo deveria pegar aquilo que foi transmitido de Paulo, do jeito que ele ouviu, com tantas testemunhas, um evangelho que foi pregado, que foi colocado, o evangelho que Paulo ouviu e passou para ele. Timóteo deveria transmitir aquilo ali para homens idôneos. E esses homens idôneos teriam a responsabilidade de retransmitir esse evangelho para frente. E assim sucessivamente. Veja que não é só para Timóteo essa palavra. Paulo instrui, por exemplo, a Tito, que fosse lá da região de Creta, para outras cidades, e em cada uma das cidades ele ordenasse presbíteros, e esses presbíteros deveriam ter um caráter ilibado, firmes doutrinariamente para expor o evangelho e defendê-lo de ataques. Tito capítulo 1, verso 5, você vai ver isso aí, e as características dos presbíteros vai dos versos 6 a 9. O apóstolo Pedro, irmãos, também adverte aos seus leitores que estivessem sempre prontos a responder e expor a razão da esperança que eles possuíam no coração. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 15. Onde está a razão da sua esperança? Esteja pronto para colocá-la. E assim, então, irmãos, a gente percebe claramente que se torna necessário urgentemente a volta, o retorno constante às Escrituras. Pois nelas e somente nelas temos o Evangelho com autoridade, com verdade, com a ação do Espírito Santo nos conduzindo ao céu. Muitas vezes, irmãos, a gente não percebe o que vai acontecendo ao longo dos anos, das décadas e dos séculos com a igreja. Queria pedir aos irmãos lá da projeção que colocasse aquele gráfico para que os irmãos pudessem observar. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que as coisas são extremamente rápidas e não percebemos o efeito da história no Evangelho. Esse gráfico é um gráfico muito simples, eu creio que não está dando para vocês lerem, porque daqui eu não estou lendo. Mas vou tentar nos ajudar aí. Esse gráfico, irmãos, ele mostra como a igreja de Cristo vinha caminhando. Na segunda linha, da linha vermelha aí de baixo para cima, você tem a menção ao ano 310 da nossa história cristã. No ano 310, a igreja começa a admitir a chamada reza pelos defuntos. 300 anos depois da encarnação de Cristo Jesus, uma igreja que a gente poderia dizer que amadureceu com 300 anos de evangelho, a gente poderia dizer que ela ganhou segurança, que ela estava conquistando cada vez mais. Se você é alguém que é dado a estudar ou ler um pouco da história, estamos em 310. 15 anos depois, o Império Romano é declarado o Império Cristão por conta de Constantino. Mas veja, 15 anos antes a igreja passa a aceitar reza pelos defuntos. 5 anos depois, os usos de velas são admitidos e declarados dentro da igreja. O tempo vai passando, irmãos. 375, culto agora dos santos. Se lembra da menção aqui aos Colossenses? Em 431, a igreja começa a cultuar a Virgem Maria, que não havia durante 400 anos. Agora passa a ser instituído como uma regra cultica dentro da igreja cristã. Eu estou lendo aqui, mas eu quero que você se memorize, né? A reta está aqui da linha do evangelho, mas a igreja vai se inclinando, se desviando e se afastando do eixo, que era o eixo original da palavra. Se você olhar, agora sim, hein?
Profissional os irmãos aí, né? Muito bem. Bom, o que vai acontecer, irmãos? Em 606, torna-se obrigatório o beijo nos pés do Papa. E eu estou citando aleatoriamente para que você veja que isso vem e aparece. Alguém entendeu que as palavras já não significavam o seu original. Alguém começou a decidir que as coisas precisavam mudar. Em 880, agora temos a presença de água benta, que está aí até nos nossos dias. Avançando um pouco mais, queridos irmãos, no ano 1004, a gente vai ver o celibato sacerdotal, quando o casamento agora é colocado de uma forma dogmática para a igreja. E em 1076, de novo, para quem guarda a história, muito próximo da divisão da igreja romana, quando surgiu a igreja do ramo oriental do catolicismo. Ali, então, nasce o dogma da infalibilidade da igreja. A igreja, como instituição, é declarada, autodeclarada como infalível. Não peca, não erra jamais. E as coisas, irmãos, vão avançando. No ano de 1190, vendas das indulgências e a aplicação da simonia. O que é isso? A indulgência é algo que você dá uma oferta para a igreja. E um sacerdote, então, emite um certificado de que você está sendo purificado de um pecado, está sendo liberado de uma determinada condenação. A simonia é a compra de cargos na igreja. As famílias que possuíam recursos, ela tinha o seu primeiro herdeiro como herdeiro dos bens, o segundo, para o caso do primeiro vir a falecer, e o terceiro vai se dedicar à igreja. Uma oferta substancial é dada, e aquele terceiro filho então vai ser um sacerdote dedicando a sua vida à igreja, desde que ele possa oferecer uma oferta bem generosa para a compra do seu sacerdócio. E irmãos, eu poderia citar, explicar e trazer tudo isso, mas o fato é que a igreja vai cada vez mais se distanciando, até que um homem, em 1517, estudando todas essas questões, olhando para a palavra de Deus, ele resolve afixar na porta da sua igreja um documento contendo 95 situações em que ele vai expondo: a igreja está errada nisso aqui, porque a Bíblia diz isso, isso e isso. A igreja está errada nisso aqui, porque a Bíblia diz isso, isso e isso. E essas 95 teses, então, irmãos, passam a ser não apenas declaradas, mas discutidas pelas pessoas. E aquilo começa a causar um alvoroço, porque o próprio Espírito de Deus é quem faz com que aquilo que está fixado numa porta de igreja comece a chegar em lugares mais distantes, até que aquele homem é chamado para uma dieta, ou seja, um encontro, um concílio, em que ele vai ser então confrontado com as suas ideias. Por conta da graça do Senhor, irmãos, e que usou também homens para protegerem aquele reformador, nós encontramos então o início a partir daí da igreja protestante, da igreja que tenta voltar, se reformar ao início de todas as coisas. Se nós olharmos, irmãos, para o que vai acontecendo depois, a gente vai perceber o quanto foi obra do Senhor a reforma protestante. Pastor Eloy pode nos dizer aqui, esteve há poucos dias, e fala de Wittenberg como um lugar afastado, diminuto, ali uma igreja pequena, a porta onde foram afixadas essas teses, não tinha nada para que houvesse mídia, multidões afluindo para ali, mas Deus foi generoso em fazer com que aquilo chegasse até hoje aqui, aonde nós estamos. A pergunta para mim e para você, irmãos, é: será que eu e você valorizamos a reforma protestante? Será que eu e você entendemos a reforma como aquilo que ficou lá atrás?
Ou será que eu e você, nesses nossos dias, podemos refletir que necessitamos de uma nova reforma no Senhor? Eu quero encerrar essa palavra, querido irmão e irmã, dizendo que se o que lemos aqui é palavra do Senhor, eu e você precisamos, de fato, colocar diante de nós o que nós vemos e o que é dito. Dentro dessa perspectiva toda, irmão, por que a reforma traz para ela a questão de que só a Escritura, e somente a Escritura? Porque nos dias de Lutero, o que valia de fato como norma, como divisão, como matéria de disciplina, era a tradição da igreja. Essa tradição que vai sendo a cada tempo, época, acrescida de situações estabelecidas pelos líderes. Quando nós falamos que é somente a Escritura, o que nós estamos trazendo, irmãos, é que embora a igreja tenha percorrido anos, décadas, séculos, o que vale não é esse histórico em si como autoridade final, mas é a palavra do Senhor que é a autoridade final. E isso traz segurança para nós, porque hoje, nos nossos dias, irmãos, muitos podem inventar diversas situações. Porém, o que nós vamos ter no nosso coração é o que esse ou essa inventou, é a expressão nova, vamos ressignificar todas as coisas, é a questão de eu não creio mais em Adão, Eva ou qualquer coisa, ou nós vamos de fato dizer, não, é somente a palavra. E por mais difícil, e eu tenha que pesquisar muito para chegar nas verdades da palavra sendo abertas, escancaradas, entendidas, é a palavra que eu fico em última análise, em qualquer análise. Essa pergunta está diante de nós, irmãos. Porque nos dias de hoje, se você falar que crê em que Deus criou um primeiro casal e desse casal, toda a humanidade, talvez você vai ser ridicularizado. Se você disser que crê que Satanás falou através de um animal com a mulher, alguns vão poder dizer que é isso, você acredita nessa história de cobrinha falando? Se você disser que aquilo era talvez uma novela, um mito, você também vai ter que explicar por que Jesus disse que ele é o segundo Adão. E aí vai ficando mais difícil, porque se você não crê aqui, você derruba a tese de cá. Eu queria encerrar essa palavra, querido irmão, trazendo para o nosso coração que nesse mês de outubro a gente possa revisitar o que significa a reforma. Por que esse negócio de solas? É só para formar uma banda evangélica? Ou será que de fato eu devia aprender sobre isso? E eu queria te convidar, querido irmão, a fazer desse mês um mês em que você vai investigar, talvez vai ter dúvidas, mas vai conversar sobre isso, vai falar sobre isso. E deixe Deus ministrar o teu coração, para que você veja que o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, ele diz para nós hoje. Como nós aplicamos esse texto? Como nós elegemos nossos líderes, os oficiais da igreja? Estamos nos dispondo a liderar a igreja do Senhor? Ah, não, isso é para A, B, C ou D, para mim não. Querido irmão, o Senhor vai chamar quem? Talvez Ele vai chamar as pedras, e elas vão clamar. Não negligenciemos a palavra do Senhor. Ame a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, nos preparando para a ceia.